Boa noite, igreja, tudo bem? Amém. Primeiramente, eu saúdo a igreja com a paz, todo mundo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar contribuindo um pouquinho para a nossa comunidade. O que, particularmente, eu acho que é uma das coisas mais legais da nossa igreja. Que todos tenham a oportunidade de estar trazendo alguma coisa, né? E eu confesso que eu vi que não é uma tarefa fácil, né? Especialmente porque a gente teve a irmã Glécia, a irmã Riso, o irmão Marcelo, todos eles vieram cheios do Espírito Santo, com uma mensagem maravilhosa, e eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer agora, né? Mas eu confio nele, eu sei que o trabalho é dele, a palavra é dele e o trabalhar também. E eu trouxe, basicamente eu meditei em 2 temas. Eu perguntei para o Espírito Santo o que ele gostaria de falar para a nossa comunidade. E, por incrível que pareça, o que ele me disse foi nenhum dos 2 temas. Ele pediu que eu trouxesse, na verdade, um estudo que eu mesmo venho fazendo. Eu tenho meus momentos de devocional, como todos nós, e nessas últimas semanas eu tenho estudado o Evangelho segundo Marcos. E eu senti do Espírito de trazer o que eu venho estudando no capítulo 10 de Marcos. Mas, antes disso, eu preciso trazer um contexto, né? O capítulo 10, ele vai trazer 5 encontros que Jesus teve. E, particularmente, eles falaram muito comigo. Eles falaram muito comigo pela forma que Jesus se relacionou com essas pessoas e porque a forma que essas pessoas se relacionaram com elas de volta. Você vai ver que Jesus, ele procura usar a mesma linguagem que a pessoa, as mesmas ideias que aquela pessoa traz, e ele sempre responde ao coração daquela pessoa, ao jeito que aquela pessoa se apresenta para ele. Bom, isso é uma coisa que eu faço muito, principalmente quando eu preciso pedir alguma coisa, né? Por mais que Jesus tenha dito que nós devemos ser como crianças, que a gente não precisa, nosso relacionamento não é de ganha-ganha, mas de um filho como pai, com o seu pai, faz parte de um relacionamento você compartilhar conquistas, o que você almeja e etc, né? E hoje a gente vai falar sobre como 2 pessoas se relacionavam com Jesus e como isso pode ajudar a gente a se relacionar com o Espírito Santo. Mas primeiro o contexto, né? O primeiro encontro que Jesus teve foi com os próprios fariseus. Então, Jesus ele encontrou com aqueles homens super estudados, que super entendiam da Bíblia, da palavra, e teve uma questão com eles sobre o divórcio, né? O que poderia, o que não poderia. Jesus nem entrou na discussão com eles. Jesus falou, olha, a lógica de vocês está errada, porque o princípio do argumento que vocês estão usando como lógica está totalmente errado. Vocês estão partindo do pressuposto da autoridade do que Moisés deixou ou não deixou de fazer. Só que a autoridade não era dele, a autoridade foi delegada a ele. Sempre pertenceu a Deus. E ele vai trazer os argumentos dele lá do início da criação, e não de Moisés. O segundo encontro foi com as crianças, né? As crianças queriam vir até ele, e os apóstolos não deixaram. Isso conversou muito comigo, particularmente, porque os apóstolos andavam com Jesus. Eles conversavam, eles aprendiam diretamente com Jesus. Ainda assim, a palavra vai dizer que Jesus sentiu uma indignação profunda. Então, olha isso. Aqueles caras estavam com ele já há quase 3 anos nesse ponto da conversa, aprendendo, comendo com eles todos os dias. E eles achavam que eles estavam fazendo uma coisa correta, né? Eles pensaram que eles estavam ajudando. Quando, na verdade, o sentimento que eles causaram no Senhor Jesus foi de indignação, uma profunda indignação.
Porque eles estavam fazendo a mesma coisa do que aquele primeiro grupo de pessoas que não conheciam a Deus estava fazendo. Eles estavam criando barreiras para as crianças chegarem até ele. O terceiro grupo, o terceiro encontro, na verdade, merece um pouco mais de atenção, que é justamente com o homem rico. Esse homem rico, ele já me chamou a atenção desde o início, porque é dito que ele correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que me pareceu, no primeiro momento, uma excelente pergunta, né? O que mais poderia valer a pena além da vida eterna? Só que tem um problema escondido aí quando você para refletir na mensagem. Porque não existe uma herança que você tenha que conquistar. Uma herança, ela é um direito seu. Não tem nada que você possa fazer para receber a sua herança, a não ser fazer parte da família. Aquele homem estava tentando, na verdade, conquistar aquilo que só podia ser recebido de graça e pela graça. Jesus vai responder à atitude do homem. Provavelmente por causa da ação dele. Ele chegou com o coração que parecia certo, com a atitude que parecia certa. Ele chegou, ele se prostrou. Ele entendia mais ou menos ali quem Jesus era. Só que Jesus vai mostrar pra gente que a coisa certa do jeito errado continua sendo a coisa errada. Ele vai apresentar pra gente que o coração dele estava no lugar errado. Mas a Bíblia vai responder para ele, né? Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus apresenta para ele os mandamentos horizontais, né? E isso é bem claro, eu acho que para a gente, né? A epístola de João já diz que aquele que não ama quem vê, não pode amar aquele que ele não vê. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Essa é o único evangelho que registra essas palavras de Jesus. Que Jesus olhou para ele e o amou. Naquele ponto, Jesus ele não queria argumentar ou ganhar o debate. Ele estava tentando salvar uma alma que precisava ser liberta. Para aquele homem, Jesus vai e apresenta a única falha daquele homem, né? Até o presente momento nessa conversa. Vai, vende tudo que você tem, volta e você vai ter um tesouro no céu. E aquele homem vai embora triste porque ele não era capaz de fazer disso. O dinheiro que ele tinha era parte de quem ele era. Era uma parte da personalidade dele. Era um recurso. Era mais do que um recurso, no caso. E Jesus vai dizer vai mostrar para ele, na verdade, que isso é idolatria, né? Aquele homem que seguiu a lei à risca desde a infância, desde a sua mocidade, na verdade ele estava infringindo um dos primeiros mandamentos para com Deus, né? E isso serviu de alerta para mim. Tudo aquilo que você não consegue controlar, que está em exagero da sua parte, que você não consegue viver sem, é idolatria, de certa forma. Jesus vai dizer aqui no versículo 23, que diz que Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. De uma forma geral, né? E aqui era importante dar esse contexto até agora, por quê? Porque esse era a base do sistema de tudo que eles acreditavam naquele momento, incluindo os discípulos. Eles viviam numa base de crença, aonde, se você era muito próspero, era porque você foi uma pessoa justa e Deus estava te favorecendo. Mas, se você não era,
então você tinha pecado oculto e você estava amaldiçoado. Essa era uma crença muito rígida dentro do sistema deles. E Jesus vem para quebrar isso e vem dizer, olha, as coisas acontecem dessa forma, mas a lógica não é bem assim desse jeito, como as coisas estão sendo ditas. Como vocês estão pensando, como vocês aprenderam por todo esse tempo. Bom, dado esse longo contexto inicial até agora, né? Eu gostaria de citar os outros 2 últimos encontros. Esses 2 últimos encontros, eles vão mostrar 2 pessoas que estavam com os corações em lugares opostos, mas de certa forma na mesma situação. Eu vou ler agora a Bíblia a partir do versículo 32. E eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Aqui a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Primeiro que a gente nota que Jesus, ele está cumprindo o que ele disse anteriormente. Ele tá se entregando livremente para o sacrifício. Ele está liderando a marcha até Jerusalém. Ele é aquele que está dando o exemplo de serviço nesse ponto. E vai ser dito que tem 3 grupos de pessoas com ele. O primeiro é o próprio Jesus, que lidera a marcha até Jerusalém. O segundo é os 12 apóstolos, que estavam admirados. Como eu disse, toda a crença deles naquele momento tinha sido quebrado, mas eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E o terceiro, que eram os outros seguidores, que sentiam que alguma coisa acontecia em Jerusalém, alguma coisa terrível. Jesus vinha dizendo que coisas ruins iriam acontecer ao chegar lá. E eles não entendiam essa pressa para chegar lá logo. E esse ponto da palavra falou muito comigo, porque é o seguinte: Jesus, ele nunca vai pedir que a gente caminhe por um caminho que ele mesmo não trilhou. É por isso que a gente se pauta na palavra e no relacionamento com o Espírito Santo para todas as coisas que a gente vai fazer. Contudo, a gente precisa também se lembrar, às vezes, de que o caminho dele não foi um caminho de reconhecimento, não foi um caminho de prosperidade. A Bíblia fala que ele não tinha onde repousar a cabeça dele, né? Que ele era apesar de ser um professor sábio, andarilho, ele era andarilho. Ele não tinha onde repousar a cabeça ou de onde que ele era. E a gente precisa, às vezes, lembrar que a perseguição, isso foi dito em todos os evangelhos, é a marca de que a gente já não pertence mais a esse mundo. Em alguns momentos, você, a igreja como comunidade, todos nós vamos passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por momentos que vão representar justamente que a gente não faz parte mais desse mundo. Jesus disse para que nós sejamos a luz, porque esse mundo carece da luz. As pessoas, elas são deficitárias do amor de Deus. E a igreja é chamada para preencher essa lacuna até a volta do nosso Senhor. Contudo, a gente tem vivido tempos confusos. Tempos onde a igreja, que deveria estar auxiliando e sendo luz no mundo, está um pouco dispersa, um pouco com déficit de atenção nas coisas que vêm acontecendo. Jesus, ele vai dizer que, no versículo 33, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Jesus, então, sente o clima pesado, sente que as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo ali, e mais uma vez, ele deixa explícito que o caminho que ele trilha e que ele deixa de exemplo para nós, não é um caminho muitas vezes fácil.
Não é um caminho que a gente deve esperar pela prosperidade, pelas coisas boas, né? Pelo contrário, ele fala que a gente deve sim ser manso, ele fala que a igreja é uma comunidade, que a gente deve se ajudar uns aos outros, mas ele deixa claro que esses momentos que existem no mundo também vão existir para o justo, para aquele que procura andar conforme o que ele deixou para nós. E aqui, eu confesso que essa palavra falou muito comigo, esse ponto da palavra, porque é o seguinte: Jesus, ele estava passando por um problema bastante lógico ali. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, ele tinha uma missão a cumprir, ele estava marchando de forma convicta até Jerusalém, e ele teve que parar para explicar aquilo que ele já tinha explicado. E eu me identifiquei muito com essa palavra, porque às vezes, por mais que já esteja escrito, por mais que o Espírito Santo já tenha falado, às vezes eu me pego em dúvida. Às vezes eu me pego falando. E aí foi quando o Espírito Santo falou comigo sobre justamente a importância da igreja. A igreja como comunidade, ela serve para que a gente não fique tão disperso. Para que a gente se ajude nesses momentos. E cara, isso veio várias reflexões para comigo, né, do Espírito Santo para comigo, porque às vezes a gente reclama, nossa, que absurdo, né? Tantos milhões de reais aí, de milhares de reais foram pagos para um pregador, para ele pregar. Ou então, nossa, que absurdo, dinheiro X ou Y tá sendo usado para uma finalidade específica aí por parte da igreja. Mas assim, e a gente? O que a gente está fazendo? Tá todo mundo aqui se exercitando, conseguindo fazer 8 refeições por dia? Tá todo mundo aqui com as contas em dia, pagas? Como é que está o emocional de cada uma das pessoas aqui? Porque uma das nossas forças é que, justamente por a gente ser uma igreja menor, a gente consegue se dar esse suporte. Mas eu percebo que, às vezes, o suporte de intimidade que eu dou para um, nem sempre eu tenho intimidade ou proximidade para dar para o outro. Desde do começo que eu adentrei aqui a igreja, eu tive pessoas que me deram suporte. Eu tive o Alex, eu tive a família do Marcelo, eu tive agora o Júnior. Todos eles, de alguma forma, eles puderam me dar um alicerce para que eu não desistisse, não tropeçasse, tivesse com o meu emocional menos fragilizado. E eu percebo que eu poderia estar fazendo mais. Hoje, eu vi, quando eu estava relendo para vir aqui tratar sobre esse sermão, que eu poderia estar fazendo mais. É muito injusto da nossa parte quando a gente não participa da liderança das nossas decisões, a gente não participa da liderança dos nossos relacionamentos, a gente não participa da liderança de nada que a gente vai fazer, mas quando dá problema, a gente vem e fala para a liderança: nossa, poxa, precisava de ajuda nisso aqui, precisava fazer isso daqui, tal coisa tinha que acontecer, que ser feito. E essa parte do estudo falou muito comigo. Jesus, ele passou por isso, ele teve que parar o que ele estava fazendo. Ele era Deus, ele não tinha nossa natureza, mas ele era homem, e ele, com o psicológico do jeito que estava, teve que parar para ter que lidar ali com pessoas que já tinham condições de não estar caminhando. Não é que elas precisavam caminhar, elas já tinham condições de estar andando. Poxa, hoje quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que o pastor ele estava trabalhando aqui no templo. E, poxa, eu fiquei sabendo que só uma pessoa veio ajudar ele. Uma pessoa. E aí, eu até poderia dizer no primeiro pensamento: nossa, caramba, né? Mas nada foi falado. Não comentaram nada, não teve uma mensagem oficial no grupo, não teve um pedido para vir ajudar. E aí o Espírito Santo falou para mim: poxa, precisa? Você não faz parte da comunidade? Você não vem aqui todo culto? Você não está vendo que tem ali que as coisas estão acontecendo, a pintura está sendo feita? Precisava alguém convidar? Ou será que eu poderia ter tido um pouquinho mais de proatividade
e ter visto alguma coisa que eu pudesse ajudar, alguma coisa que eu pudesse fazer. Só uma pessoa fez isso. E isso tocou no meu coração. E aí no versículo 35 diz... Desvia um pouquinho, né? Desculpa pelo desvio, mas eu senti de comentar isso. No versículo 35 diz: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça aquilo que vamos te pedir. Já de começo, eles pedem um cheque em branco para Jesus. Olha, a gente tem um pedido para te fazer, e eu gostaria que você fizesse aquilo que eu vou te pedir, né? A gente é tão amigo, cara. Estamos aqui há 3 anos já, caminhando para Jerusalém. Tu falou que vai ser complicado quando chegar lá, né? Eu queria que você atendesse um pedido meu. Mas Jesus, um homem sábio, já tinha aprendido, né, com Herodes, que a gente deve ser pronto para escutar, mas tardio para falar, falou: o que vocês querem que eu faça para vocês? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E esse é outro ponto que falou comigo. Porque, como eu disse, é praxe de um relacionamento que você compartilhe seus objetivos, as coisas que você gostaria que acontecessem, as suas dificuldades, né? Mas, ele também é dito que, assim, é um relacionamento... Paulo ele vai deixar muito claro que toda oportunidade que a gente tem já foi preparada pelo Espírito Santo desde antes da fundação do mundo. Nós somos convertidos, batizados e preparados para as boas obras que já foram escolhidas, que já foram separadas. Muitas das vezes, eu admito, e eu me pego aqui pensando, que às vezes eu tenho um objetivo, eu até pergunto para Deus se é da vontade dele aquilo, mas enquanto eu estou querendo aqui, tem coisas que eu posso fazer e executar aqui, né? Coisas que já são realidade, coisas que já foram preparadas desde antes da fundação do mundo. Aquela pessoa chata que vem falar contigo pela 3ª vez sobre um problema pessoal dela, né? Que você já falou para ela como resolve. Porque geralmente funciona assim: quando você está fora da situação, é mais fácil de resolver do que o cara que está dentro do problema, né? Você não tem o desespero ali incomodando. E aí você já falou para aquela pessoa 3 vezes como que você resolve o problema dela. E ela, por falta de atitude, por falta de zelo, falta de amor próprio, sei lá, ainda não realizou. Será que Jesus responderia da mesma forma que eu estou respondendo? Aquela sua amiga, aquela pessoa que está com um problema no relacionamento dela, será que Jesus aconselharia da mesma forma que a gente está aconselhando? Uma pessoa idosa que faz a mesma pergunta pela 4ª, 5ª vez, será que você está respondendo na 6ª vez como Jesus responderia? Tudo isso falou comigo durante esses estudos, né? No versículo 37 vai seguir e vai dizer: eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só que presunção, né? Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo? Ou serem batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam ele. Nem titubearam. Jesus lhe disse: vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo e sendo batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E aí eu fui fazer uma pesquisa um pouco, né? Porque se Jesus é Deus, como é que ele, né, não cabia a ele conceder? Foi ele que escolheu quem ia estar lá. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. O domínio dele sobre todas as coisas, a sua autoridade, a sua ressurreição, são consequências de uma coroação que já tinha acontecido. Ele é rei, ele foi coroado rei, primeiramente, não só por causa do seu poder, mas por causa do seu caráter. Por isso que ele foi até o fim em amor por causa de nós. E todo o evento da crucificação foi
de fato, uma coroação. Você teve uma coroa, que era de espinhos. Você teve um manto real, púrpura, que foi dado pelos romanos para zombarem de Jesus. Você vai ter uma proclamação oficial, né? O governador, ele colocou uma placa em 3 idiomas, os três idiomas da época, dizendo Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Você vai ter a corte, né? 2 ladrões que foram crucificados com ele. Todos os elementos de uma coroação, elas foram colocadas ali no momento da crucificação. E a ressurreição, elevação dele até os céus, foi só consequência da coroação que ele recebeu. Então, de fato, os apóstolos não sabiam o que eles estavam pedindo, né? Quando os outros 10, a partir do versículo 41, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui, ele levanta qual que é a régua das pessoas que seguem a ele e que tentam seguir a ele, né? Jesus, ele deixa claro que nós devemos ser escravos de todos, devemos servir antes de querer ser servidos. Precisamos abrir mão dos nossos direitos em favor do nosso próximo. Vai continuar no versículo 46, o último encontro, né? Tiago e João, eles tinham um coração de filhos, eles entendiam a salvação até certo ponto, eles entenderam, né, a graça. Jesus reconstruiu o que eles entendiam da dinâmica com a relação com Deus, mas o coração deles ainda estava voltado para as coisas terrenas nesse ponto. E os dois, depois de batizados no Espírito Santo, eles fizeram coisas incríveis, né? Mas nesse ponto o coração deles ainda estava, já andando com Jesus, ainda estava voltado para a carne. A partir do versículo 46, vai dizer que então eles chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chamou e disse: chamem a ele. E chamaram o cego, dizendo: ânimo, levante-se, ele está chamando por você. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. A gente geralmente ouve esses milagres, né, que João vai chamar de sinais e não milagres, e eu, pelo menos, achei incrível, né? Sempre achei incrível. Mas parece que os próprios apóstolos, nesse ponto onde eles escreveram os evangelhos, eles entendiam exatamente como João falou, um sinal. Aquilo só comprovava a autoridade de Jesus e o ensino de Jesus, né, que vinha da parte de Deus de fato. E já sabendo disso, nesse ponto, eu tive comigo do Espírito Santo que o Bartimeu, que era um homem cego, ele entendeu muito mais do que todo mundo que estava ali ao redor dele, seguindo a ele já há 3 anos, né? Ele vai usar um título messiânico, ele vai dizer Jesus, filho de Davi. E
É por isso que ele, num primeiro momento, as pessoas tentam calá-lo, né? Tentam deixar ele ali, justamente por causa dessa visão que a gente falou há pouco, de que o mendigo era um homem amaldiçoado. Se ele tava... Os judeus, eles tinham uma visão muito clara da soberania de Deus, né? Só que o sistema estava errado. Se aquela pessoa estava naquela condição, era porque ela era amaldiçoada, era porque ela estava numa situação de pecado oculto. E Jesus já explicou no encontro anterior que a lógica não é essa. Mas a necessidade dele foi maior do que o constrangimento social de estar ali gritando, pedindo para ser ouvido. Ele simplesmente agarrou a oportunidade que ele tinha. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que a Bíblia ela dá atenção para o fato de que ele jogou a capa de lado. Eu achei curioso terem registrado isso, né, na Bíblia. E eu fui pesquisar. E a resposta que eu encontrei foi muito incrível. Para um mendigo, a capa era o seu bem mais precioso. Servia de cobertor, de abrigo e até para recolher as moedas. Quando ele abandona a capa, ela deixa ele de lado para seguir a Jesus, para ir até Jesus, ele demonstra uma fé absoluta de que a vida dele estava prestes a mudar e que ele não precisaria mais daquela capa. Ele teve um chamado da parte de Jesus e daí então ele deu o passo de fé. Ele sabia que naquele momento a vida dele não ia ser mais a mesma. Ele sabia que naquele momento as coisas estavam para mudar e estavam para mudar de uma forma surreal. Ele não ia mais precisar do que ele conhecia por cômodo. Um outro ponto que me chamou a atenção também foi o registro de que ele passou a seguir Jesus pelo caminho, né? Então nós temos um homem que no começo ele estava sentado à beira do caminho pedindo por esmolas e no final do encontro ele passa a se tornar um seguidor do caminho. Ele passa a acompanhar Jesus na caminhada dele. É o tipo de transformação que ele teve de forma instantânea, né? Digamos assim, de forma mais rápida, do que os próprios apóstolos que já estavam com ele há 3 anos e ainda não tinham entendido muito bem o que era a graça e como ela funcionava. O coração dele estava voltado para a misericórdia. Exatamente como aqueles ladrões na cruz. Eles não tinham como exercer obras boas, porque as mãos deles estavam pregadas na cruz. O fato de nós não fazemos obras para sermos salvos, né? Fazemos obras porque fomos salvos. Só que eu tenho reparado, né? Quando a gente distingue esses dois corações, eu tenho reparado que às vezes o nosso coração ele não está nem num lugar nem no outro. A gente está numa posição aonde nós devemos... uma pessoa condenada às vezes faz uma obra achando que está fazendo algo de bom, que está fazendo algo de útil, que está fazendo algo de proveitoso. Nós sabemos que isso não traz a salvação para ela, mas por outro lado a gente também não faz a obra. A gente fala, não, a gente é salvo por graça, né? Putz, eu errei, eu tropecei, não, tudo bem, Jesus perdoa. Às vezes o nosso coração ele não se posiciona em nenhum lugar nem no outro. E como a gente viu no caso do homem rico, por isso que eu precisei dar aquele contexto, uma coisa ela não anula a outra. O seu coração ele precisa estar no lugar certo, mas você precisa fazer as coisas do jeito certo. E ao longo do Evangelho segundo Marcos, a gente vê então 2 grupos de pessoas, né, os apóstolos e o amaldiçoado, digamos assim, que curiosamente os dois tiveram a oportunidade e Jesus faz a mesma pergunta para os dois: o que você quer que eu te faça? Essa pergunta ela foi feita para os discípulos, né, homens que andavam com Jesus,
E depois para o homem cego, um mendigo, alguém que a sociedade ignorava e até hoje ignora, né? Muitas vezes a gente vê alguém de fora e pensa, nossa, homem de saúde, podia estar trabalhando, podia estar fazendo isso, julgando pela aparência. E talvez, só talvez, assim, esse tenha sido o ponto que o Espírito Santo quis tratar comigo. Porque, como eu disse, eu apresentei temas de pregação. Mas o que veio no meu coração foi compartilhar os meus estudos pessoais sobre o capítulo 10. Foi isso que eu senti no meu coração de compartilhar com a igreja. Já deixando claro aqui, tá, que não foi por causa de nada, não ouvi nada, não foi literalmente o que o Espírito Santo pediu que eu trouxesse. Eu trouxe um culto, preparei o tema, e o Espírito Santo disse, olha, não. Compartilha o que você tem estudado. Foi só isso. E, para finalizar, o que eu tirei desses dois corações que estão em lugares distintos, mas tiveram a mesma oportunidade, foi o seguinte. Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente pode estar... claro, uma coisa não anula a outra. A gente tem o nosso relacionamento e tal, mas às vezes a gente pode estar esperando por alguma coisa. Seja a conversão de alguém que a gente ama, pode ser algum problema de saúde que a gente queira ser curado, pode ser algum problema na vida pessoal que a gente queira uma solução. Mas talvez, enquanto a gente almeja essas coisas que estão no campo das ideias, a oportunidade que a gente tem hoje, que a gente deveria dar atenção, é para o mesmo pedido daquele cego Bartimeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos. Eu quero enxergar. Eu quero ver. Como eu disse, essa mensagem ela não é para uma pessoa específica ou para alguma situação específica. Eu simplesmente tive no meu coração de compartilhar os meus estudos e como a palavra falou comigo enquanto eu estudava o capítulo 10 de Marcos. E o apelo que eu faço é o mesmo apelo que eu fiz para mim mesmo em oração. Que seja lá qual for o resultado do seu problema, seja ele um problema pessoal, um problema de relacionamento com Deus, um relacionamento amoroso com o seu consorte, que seja o resultado disso, que a gente não fique na beira do caminho. Que a gente possa, apesar do resultado, se levantar e seguir Jesus até o ponto de destino, que é, inevitavelmente, a crucificação. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço a oportunidade. E